Vamos aproveitar que o líder chegou agora, irmão. Ora por nós aí, vamos começar? Amém? Vamos sim. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, pela tua graça, tua misericórdia, Senhor, que tem se renovado todos os dias sobre nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse momento, ó Pai, pedimos em favor de todos aqueles que estão por chegar, que tu possas, ó Deus, despertar o interesse do teu povo, de estar estudando, aprendendo um pouco mais da sua palavra, daquilo que o Senhor tem comunicado com a tua igreja nesses últimos dias. Pedimos, ó Deus, que tu abra o nosso entendimento, que possamos não só ser ouvintes, mas praticantes, ó Pai, daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, da porção que a cada dia ou a cada quarta o Senhor tem conferido conosco, Pai. Fica conosco nesse momento, dando-nos sabedoria e graça também para aqueles que estiverem ministrando, o Rômulo e toda a equipe que estiver à frente, Pai. Pedimos a tua unção, a tua graça. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, meu povo. Vamos lá, meu povo. Meus queridos. Gente, desculpa que eu esqueci de abrir a câmera. Os irmãos estão tudo escondidinhos, eu também estava, porque eu estava na cozinha, entendeu? Mas agora já sentei aqui, vamos lá. Então, Amém. Amém. Pessoal, então vamos lá. Mais uma noite aí de escola aí, de casa de oração, de entendimento da palavra do Senhor em relação a essa identidade da igreja, né? Na semana passada, eu fiquei de passar 2 princípios, né? Que a gente estava pontuando alguns princípios, benefícios, enfim, sobre a casa de oração, né? Sobre esse movimento. E, se eu não me engano, 2 princípios que faltavam, né? Se vocês me lembram aí, por favor. Isso mesmo. Ao todo eram quantos? Só para eu anotar aqui de novo, que eram 7, né? Eram 7. Isso aí. Então, vamos lá. Então, o sexto ponto aqui é unidade. Então, a unidade é o sexto ponto de benefício, né? É aquilo que vai gerar, a casa de oração vai gerar a manifestação de casa de oração, vai gerar unidade, né? Eu queria que vocês abrissem o Salmo de 133, ou todo mundo já conhece esse Salmo, mas eu queria ler com vocês, porque ele fala de sacerdócio, fala de bênçãos e fala de unidade, ok? Ele vai linkar com o próximo ponto. Então vamos lá. O Salmo 133 diz assim, ó: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre, ok? Então, a unidade ela gera unção, ok? Ela gera unção. Mas a unidade ela não existe sem Espírito. A verdadeira unidade bíblica é através do Espírito. Não é algo simplesmente uma comunhão. Como muitas pessoas pensam que unidade é comunhão, mas unidade não está falando só de comunhão. Está falando de algo mais profundo. Está falando de algo no Espírito. Paulo aos Efésios, ele fala que a vossa unidade, a vossa comunhão, o vosso relacionamento seja no Espírito, ok? Então, porque nós somos o corpo místico de Cristo, ok? Então, a nossa comunhão ela tem que estar baseada num princípio espiritual. Então, a priori, é que nós venhamos nos relacionar em primeiro lugar no Espírito. E o melhor lugar para você se relacionar
em unidade no Espírito é um movimento sacerdotal, é uma movimentação sacerdotal, onde você se conecta com Deus e junto com os seus irmãos, vocês todos, né, se conectam com Deus para exercício de sacerdócio, ok? É isso o que o salmista está falando no Salmo 103, né, que a unidade gera unção e essa unção ela gera sacerdócio, ok? Essa unção vai gerar um sacerdócio como o sacerdócio de Arão, né? E esse sacerdócio vai gerar cura, a unidade vai gerar cura, vai gerar bênçãos, né? Então o Senhor vai liberar bênçãos específicas sobre as pessoas que estão nesse lugar e a vida eterna, né? Alguns versículos vão falar vida eterna ou vida para sempre, ok? Então isso precisa sair do cabeça, essa unção precisa vir do cabeça e escorrer sobre o corpo. Só que o corpo precisa estar em unidade. Porque sem a unidade, isso não acontece. Né? Então, Jesus está esperando, né? E essa é uma palavra que eu carrego há muito tempo, né? Jesus está esperando um corpo para que ele possa repousar a sua cabeça, ok? Ele busca por isso. E isso traz unção, bênção, sacerdócio, ok? Então, a unidade, a busca pela unidade, ela precisa ser gerada nesses ambientes. Não são em mesas apenas para comer ou para conversar. Isso tem que ser um reflexo daquilo que foi gerado no Espírito. Porque se em primeiro lugar é gerado algo no Espírito, a comunhão carnal, a comunhão carnal, ela vai ser edificada de uma outra forma. E ela vai ter um nível de profundidade maior. Um nível de profundidade e intimidade maior. Isso, aí que vem a cura dos relacionamentos, dos relacionamentos que foram quebrados, relacionamentos que foram corrompidos pelo pecado, nesse ambiente eles são curados, ok? Jesus fala em João 17, 21, né, ele está orando a Deus, ele pede a Deus para que nós sejamos um, como ele e o Pai são. E assim como o Pai está nele, né, e ele está no Pai, ele pede para que os apóstolos, os discípulos também se relacionem nesse nível, de um estar no coração do outro, de um estar dentro um do outro, no coração de um do outro, no espírito um do outro, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Então, o testemunhar Jesus, ele vem através da unidade. Sem unidade não há um testemunho genuíno. Não há um testemunho de que Jesus verdadeiramente veio. Por quê? Porque o principal objetivo de Jesus, quando ele nos traz expiação dos nossos pecados, é nos reconectar com Deus. Reconciliação e unidade. Então, né, a gente viu que se a gente ver todos os pontos de novo, a gente vai ver que é um efeito dominó. Então a gente falou sobre glorificar a Jesus, né, a exaltação a ele, e o resultado disso são batalhas espirituais, são guerras espirituais, porque nós enfrentamos no mundo do espírito resistência contra essa adoração, contra o nosso principal propósito, que é esse, gerar adoração na terra para Deus. Essas guerras espirituais geram transformação em nós, ok? Elas nos transformam, elas nos ajudam, a adoração, a batalha, geram transformação em nós, né? Transformação pessoal, e automaticamente, nesse lugar, eu me armo com a palavra, né? Então, eu gero que um treinamento bíblico, teológico não de uma escola teológica, mas da teologia bíblica e espiritual, ok? Algo que é revelado, algo que é sobrenatural, algo que não tem nos livros, algo que você só encontra em ambientes onde o Senhor está, ok? E depois vem a cura e a libertação, né, nesses lugares
onde a palavra te purifica, a palavra te lava, você é curado e cura, você é liberto e liberta as pessoas. E nesse lugar de libertação gera o quê? Unidade. Quando você está curado e liberto, você consegue finalmente se relacionar com as pessoas sem nada em troca. Você não espera algo em troca. Você espera dar algo. Isso é sacerdócio. Porque você está entregando algo, você está fazendo pelo outro. E se todos estão fazendo uns pelos outros, isso gera uma genuína unidade, ok? Então, nós precisamos entender e compreender isso. Né? Não é simplesmente, vamos orar, cantar músicas legais e ter um momento, né, de adoração, ou não, isso é muito profundo. Isso nos atinge em vários âmbitos do nosso ser como pessoas, indivíduos, e no ser de Cristo, no corpo de Cristo. Isso atinge, afeta o corpo de Cristo de forma positiva. Então eu preciso entender e compreender isso. Amém? E automaticamente o resultado disso, né, o resultado de tudo isso é direcionamento. Deus vai liberar direcionamento. Por quê? Porque um movimento de casa de oração, ele também é uma escola profética. Ele é uma escola de profetas. Então, Deus vai liberar direção, né? Direcionamento para as pessoas que estão nesse lugar. Então, você está orando por algo que Deus está te direcionando. Então, você começa a entender na palavra qual a importância desses acontecimentos que você está orando e automaticamente você começa a compreender aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, abram Amós, ok? Abram Amós no capítulo 3. Eu não sei como é que vocês estão fazendo, né, os turnos, eu sei que vocês fazem os turnos de orações aí, mas já tem algo fresco acontecendo aí no mundo de oração, né, pessoal? Não, eu ia falar isso, na verdade, eu ia pedir para a gente hoje parar aí uns 10 minutinhos antes Isso aí. e a gente ter um tempo de intercessão. Eu nem coloquei lá nada no grupo ainda, né? Estou tentando ainda, junto com outros irmãos, ontem assisti a live lá do Sabino, com o Vieira e tal, o Paulo, né? Para a gente conseguir discernir um pouquinho. Tudo bem que eles deram um fundamento bem histórico também da coisa, o povo conseguir discernir, né, o que está acontecendo, mas é isso, assim, eu falei, vou deixar para a gente estar junto à noite e ter esse tempo de ouvir um pouco o Rômulo e orarmos nesse sentido também um pouco, estarmos inseridos nessa realidade. Nosso turno é quinzenal, acaba que essa semana a gente não teve, mas a gente orou muito firmemente a respeito de algumas coisas na semana passada, nesse contexto de movimento sacerdotal, em Israel e tudo mais, e um alinhamento. Quem estava no turno da semana passada vai lembrar disso, por um alinhamento de Israel com o tempo e da igreja com Israel. Essa foi uma das nossas orações e declarações da quarta-feira passada. Está anotado isso no caderno. E aí, quando eu fui ver ontem à noite o que estava acontecendo, que eu estava meio desatualizado, o André está aqui, me mandou no Facebook, pastora, dá uma olhada nisso. Aí que eu fui ver o que estava acontecendo, porque a gente está de mudança e as coisas tudo aqui muito confusas, eu não estava acompanhando. Aí logo em seguida já vi à noite lá a live e a gente hoje tem acompanhado. Glória a Deus, irmãos, é a Bíblia se cumprindo, são as orações dos santos se alinhando, e é um privilégio, né? A gente poder estar vendo o que a gente está aprendendo, o que a gente está orando se cumprindo, né? Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, abram em Amós 3, né? Ele é um profeta que a gente já leu, né? Uma das profecias dele, que é realmente sobre a casa, sobre o tabernáculo caído de Davi, né? Em Amós 9.
Então, mas aqui no 3 ele fala algo muito interessante. Em Amós 3, no versículo 1, ele começa a falar várias circunstâncias, vários acontecimentos que são exatos, são coisas exatas, são coisas que uma é consequência da outra. Ele vai falar: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Não. Se as pessoas não estiverem de acordo, elas não conseguem andar juntas. Unidade. Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar a sua presa? Não, ele não vai rugir se ele está falando isso. Ele está fazendo essas perguntas. O leão forte rosa na sua toca se nada tiver caçado? Não. A ave é pega na armadilha se não houver isca? Não. A armadilha se fecha se nada for apanhado? Não. Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Não. Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor tenha planejado? Não. Então, a gente sempre vai ter essa mesma resposta, é o não. E aí ele vai falar: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, o que eu preciso entender? Deus, ele tem um plano, ele tem planos, né, para concluir o seu plano principal, e nós precisamos entender que ele não faz algo sem que antes ele venha anunciar isso aos profetas, ok? Então, quando eu estou sendo direcionado nesse ambiente de casa de oração, então eu estou me tornando o quê? Um profeta. Deus está me transformando em um profeta. E eu preciso entender isso. Hoje, através da graça de Deus e dos dons do Espírito, todos podemos profetizar. Todos nós temos essa habilidade, essa capacidade. Então, de repente, você deve estar se perguntando aí: não, mas eu nunca fiz isso, eu sou uma pessoa comum aqui, né? Eu só venho aqui para assistir os cultos e tal, receber a palavra e tal. Mas você precisa entender que primeiro, nada é impossível para Deus. Deus não te tem como alguém inútil, ele te tem como alguém útil, ok? E ele espera de você um posicionamento. Então não tenha medo, se posicione, se torne aquilo que Deus deseja sobre você. E Paulo vai falar, desde do 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, sobre dons do Espírito, profecia, sobre esses assuntos. E ele fala que ele deseja que todos profetizem. Mais do que orar em língua, o desejo dele é que todos profetizem. Que no ambiente, né, da casa do Senhor haja profecia. Mas onde há profecia? Como se desenvolve a profecia no meio do povo? Então eu quero que vocês abram 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 5. Então, aí em 1 Samuel 10, 5, nós vemos que Samuel tinha ungido Saul, né, como rei. Ali ele está nessa questão, né? E ele vai falar para Saul o seguinte: quando chegar em Gibeá Eloi, onde fica o destacamento dos filisteus,
encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Olha só. Virão tocando harpa, tamborim, flauta, lira e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com ele, será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Em seguida, vá a Gilgal adiante de mim e eu encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias até eu chegar e lhe dar mais instruções. Então, nós vemos que Samuel dá um direcionamento, ok? Samuel dá um direcionamento. E a partir de Samuel, né, que a gente precisa entender, Samuel desenvolve uma escola de profetas, né, que é Shevel Navi, né? Shevel Navi, a escola de profetas, ele desenvolve um movimento de instrução e ensino acerca de como se profetizar, e ele desenvolve isso, né, com algumas pessoas, mas como eles desenvolvem isso? Através da adoração, da música, desse ambiente de se adorar o Senhor, de estar na presença dele. Então, nesse lugar, nós somos cheios do Espírito, e isso corrobora muito aquilo que Paulo vai falar, que ele pede para que nós não venhamos nos embriagar com o vinho onde há contenda, ou o vinho deste mundo, ou o vinho que há dissolução, mas que nós venhamos nos encher do Espírito, salmodiando, cantando hinos, adorando ao Senhor. Então, esse ambiente onde nós oramos, adoramos e profetizamos com música é onde Deus nos enche do Espírito. Eu preciso ter fé e crer que eu vou sendo cheio do Espírito, ok? Conforme eu estou nesse ambiente, conforme eu entro nesses lugares onde há um direcionamento sacerdotal, não é algo alheio, ok? Mas é algo já direcionado que busca profecia, busca direcionamentos, busca a palavra do Senhor. Amém? Então, é muito interessante isso. Quer falar, Lu? É porque me chamou a atenção a palavra, o finalzinho do verso 6, e serás transformada em um outro homem. Sim. Eu até anotei aqui que o Espírito do Senhor da profecia vai, por resultado, transformar você em uma nova criatura. Sim. Só que aí, de cara, me veio aqui uma situação, quero te ouvir. Porque o Senhor prometeu isso a Saul, isso ocorreu naquele primeiro momento, mas ele continuou muito atribulado, ele continuou muito impetuoso, ele continuou muito precipitado. O cara, é complicado isso, né? Porque a proposta do Espírito é que ele nos transforme, mas vai esbarrar nessa contrapartida, nessa resposta do homem. Me ajuda com isso. Eu creio que não, mas o que acontece com Saul eles entram numa vez nesse ambiente. Ele realmente é transformado, né? Ele é transformado, ele se torna rei, então Deus transforma ele realmente em uma outra pessoa, porém ele não continua nesse ambiente. Ele não permanece nesse ambiente. Então, às vezes nós temos algum encontro com Deus ou não, aquele evento, né, que as pessoas fazem, mas e nada contra, é uma coisa muito boa, mas ou nós temos de alguma forma nós entramos na presença de Deus uma vez e algo muda em nós por um certo tempo, mas nós nunca mais voltamos para esse lugar. Nós nunca mais voltamos para esse tipo de lugar, né? Então nós temos que entender que isso é algo que precisa ser mantido. Desenvolvido, né? Seria a palavra? Desenvolvido. Nós temos que desenvolver cada vez mais, mas perseverar. Eu acho que a palavra correta é perseverar nesse ambiente. Porque Sim. O ambiente já existia, porque a escola de profetas já funcionava. Né? Essa escola de profetas já funcionava.
Então, Saul entra num ambiente que já foi construído, já foi gerado, e automaticamente ele profetiza. Nós vamos, né, se a gente leu a continuação do texto aqui, ele profetiza, né, se encontra com eles. Versículo 10, né? Ao chegarem em Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai. Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Né? Então eles estão falando ali que esse ambiente, você vê que como eles tinham construído e gerado esse ambiente, quem está entrando agora já começa a profetizar. Então, às vezes, a construção, abrir, né, a picada, começar algo é realmente muito difícil. Mas quando esse lugar já foi gerado, já foi construído, aquelas pessoas que vão entrando, vão fazendo parte disso, elas simplesmente são transformadas de forma muito mais rápida, muito mais intenso. Então, é muito interessante isso, ok? Legal o verso 13, né? Fala que quando terminou de profetizar, ele chegou a um lugar alto. Oh, bingo! Sim, exatamente. Exatamente. Aqui na minha tá, né? Subiu ao lugar de adoração, né? Que são os lugares altos, né? Então, eu preciso entender e compreender isso. Deus, ele está disposto a sempre a nos mostrar e nos revelar o seu plano, a mostrar aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele vai fazer, mas nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos participar dessa escola de profetas. Nós precisamos nos tornar a casa de Deus. Outra coisa, Nabi, né, que é a palavra profeta em hebraico. Essa palavra, ela né, são 3 letras em hebraico e elas significam ordem na casa através do cabeça. Então, basicamente, a palavra profeta significa a ordem que se estabelece dentro da casa que vem do cabeça. Ou seja, profetizar, o profeta é aquele que estabelece ordem na casa. Ele estabelece ordem na casa, de acordo com aquilo que o cabeça determina. Então é muito profunda essa palavra, a palavra profeta, e ela nos traz, ela nos traz de volta para esse sentido. Olha, nós somos casa. Nós somos casa, nós temos uma identidade. Então, a casa só tem ordem quando há profetas. Por isso que a igreja, ela é o quê? Ela é fundamentada pelos apóstolos e pelos profetas. Né? Aqueles que trazem, aqueles que promulgam a lei, né? Apóstolos, e aqueles que trazem ordem, né? Direcionamentos que vêm do cabeça para trazer ordem na casa, ok? Então, a palavra é muito profunda. Profeta é Navi, né? Que é N-A-B-I-Y, né? Se a gente fosse transliterar em uma apóstrofe. Então, Por favor, N-A-B-I ou Y? N-A-B-I-Y e apóstrofe, né? No Y. E é doido porque isso faz todo sentido com a tradução de algumas Bíblias, a maioria delas do Salmo 133, fala que aonde há unidade, aonde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Exatamente. Então, literalmente esse movimento sacerdotal
que vai coadunar no movimento apostólico e profético, que vai trazer a ordem a essa casa a partir da cabeça, exatamente o que você falou. Isso aqui, a palavra profeta, ela encaixa exatamente com o Salmo 133. Galera, o Eliel quer entrar aí. Ué, eu achei que já tivesse entrado aqui. Peraí, deixa eu ver. Vamos esperar o Eliel entrar, que daí eu continuo. Agora, Eliel, tá Seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos lá. Então, como a gente estava falando, é por isso mesmo que eu queria trazer esse link com a palavra profeta. Porque ele está, eu falei, né, o Salmo 133, ele vai trazer um link com o próximo ponto, que é o direcionamento. Quem direciona? Os profetas. Deus libera direcionamento para os profetas. E quem são os profetas? Todos. Todos que estão nesse lugar. Então, por isso que nesse ambiente, se há genuína unidade, não há problema de que alguém vai levantar e não, Deus está falando isso. Os outros vão julgar a profecia e vão dizer, não, isso é bom, não, isso eu acho que não faz sentido agora. Vamos anotar e vamos deixar em stand-by, porque, entendeu? Porque não tem problema. Não tem problema. Não, isso faz sentido? Não faz? Faz? Ok, não faz? Então vamos esperar. De repente não é agora, ou não tem a ver mesmo, não tem nada a ver, beleza, não tem problema. Então, se a construção desse movimento é muito importante, porque ele vai trazer cura né, que nem eu estava falando, né, a cura dos relacionamentos, essa cura nos leva a um lugar de genuína unidade que, como reflexo, nós vamos testemunhar para o mundo. Mas também a unidade, ela traz ordenação na casa, ela traz ordem para a casa e nos direciona para aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos nos posicionar. Então é muito profundo isso. É muito importante nós compreendermos isso e entendermos, né, o que estamos fazendo quando somos casas de oração, quando nós nos relacionamos com o Senhor dessa forma. Amém? Então, eu queria saber se tem alguma pergunta, se alguém está entendendo, ok? Então, beleza. Vamos lá. Olha só. O que está acontecendo em Israel hoje? Eu preciso entender. Hoje, o que está acontecendo em Israel são profecias. Basicamente isso. São profecias. As profecias estão se cumprindo. Né? Então, que profecia, Romulo? Eu creio, né, por aquilo que eu tenho entendido, que é necessário que o povo de Israel retorne do mundo todo para Israel. Os judeus, né, retornem para Israel. Mas, Romulo, como é que eles vão retornar se lá está a guerra, está pegando fogo? Eu creio que entre hoje e amanhã, nos próximos dias, vai ter uma reviravolta, né? Ou vai parar, eu creio que vai parar isso. Mas a retaliação que o povo árabe vai fazer contra Israel não vai ser no Estado de Israel, mas vai ser contra o povo judeu ao redor do mundo. Porque fora de Israel eles não estão protegidos. O povo judeu não está protegido fora de Israel. Então eu creio que alguns atentados vão se intensificar fora de Israel, forçando que o povo volte, porque as profecias falam sobre isso, as profecias falam sobre esse retorno do povo judeu à terra de Israel. Né? Eles estão exilados ainda, eles estão em exílio, eles precisam retornar. A partir desse momento, desse retorno, vai se intensificar mais as guerras naquele ambiente. Né? Nós precisamos entender isso, é o que vai acontecer.
Mas, como a Bíblia diz para a gente orar pela paz em Jerusalém, a paz em Israel, sim, nós devemos orar em relação a isso. Mas eu tenho que entender que quando eu oro pela paz, eu também estou orando para que antes dessa paz haja guerra. Vocês estão entendendo? Não que eu oro pela guerra, mas para orar pela paz quer dizer que haverá guerra, ou está em guerra. Vocês estão entendendo? Então, automaticamente, é isso. Tem várias coisas na Bíblia, na palavra de Deus, que já estão reveladas acerca do futuro. Então, eu não preciso, né, nossa, ir lá no terceiro céu buscar algo, porque já está aqui. Só que para discernir isso, porque existem várias profecias, e várias que parecem que estão acontecendo agora, mas que na verdade não estão. E isso eu só consigo compreender e entender no momento que eu pratico a profecia nesse ambiente de casa de oração, nesse ambiente de ser casa de oração e me tornar alguém que, que tem uma predisposição a profetizar, que tem uma predisposição a ser profeta, ok? Então, semana passada, né, aqui nas turmas que eu faço de escatologia, eu estava falando exatamente sobre o fato de que o epicentro das guerras nos últimos dias são em Israel, serão no Oriente Médio, não no Brasil, por exemplo. Porque Jesus fala, olha, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ele não fala para quem estiver, olha, quem estiver no Brasil, fuja para os montes. Ele fala, não, quem está na Judéia, porque lá será o epicentro. E aí a gente estava falando sobre isso, sobre o epicentro, pronto. Alguns dias depois, estoura essa guerra. Eu falei, pessoal, prestem atenção. E eu fiz a pergunta para eles, isso é o sinal do fim dos tempos? E eles, não é. Porque não existe um templo construído para que haja uma abominação. Então isso não é o fim dos tempos ainda. Então, como eu vou discernir essas coisas? Num lugar de oração. Como eu vou discernir se é ou não é? Em um lugar de oração. E se Deus ele vai fazer apenas as coisas que ele antecede para os profetas, os seus servos profetas, eu preciso estar nesse lugar de receber a profecia para entender e discernir os próximos passos, discernir o que eu devo fazer, o que a minha comunidade deve fazer como próximos passos. Então, automaticamente, é uma escola também de escatologia, porque está falando do futuro, do fim dos tempos. Então, além da escola de profetas, também é uma escola teológica, é uma escola de profetas e é uma escola de escatologia. A casa de oração tem essas três escolas no mesmo lugar. A gente pode ver que o movimento do tabernáculo de Davi ele era algo atemporal. Ele era algo que estava fora do tempo, estava apontando para o futuro. Não só a nossa realidade hoje, mas também aquilo que será na eternidade. Então eu me movimento fora do tempo, né? Então quando a gente pensa em profecia, quando a gente pensa em profeta, nós sempre pensamos naquela pessoa que é visionária, que vê as coisas no futuro, né? Então eu preciso entender a minha visão ela vai expandir no momento que eu entro nesse lugar e eu vou discernir aquilo que está à minha frente, o futuro. Então é muito bom a gente discernir esse movimento antes de querer aprender sobre escatologia, antes de querer estudar sobre o fim dos tempos. Por quê? Porque quando eu começo a praticar isso, quando eu começo a viver isso, é tão simples e fácil entender que na verdade o professor na verdade se torna só um guia. Ele se torna um guia, não, lê isso, lê aquilo, vê como isso se encaixa, aquilo se encaixa. E é natural, é simples, porque o Espírito já está gerando algo para o futuro. Amém? Agora eu esqueci o que eu ia falar, mas deixa eu me lembrar aqui. Isso aí é
É meio que a introdução ou já é uma resposta do 7º passo, Rom? Hã? Não entendi. O áudio tá... Então, essa introdução, essa conclusão desses 3 pontos, que é a escola de oração, é uma escola teológica, uma escola de profetas, também uma escola de escatologia. Ela é a conclusão do 7º ponto, que é a do direcionamento? Isso, sim, exatamente. Nós encerramos aqui, né, com esse ponto, né? Ou seja, direcionamento. Deus ele vai nos dar direcionamento através da palavra, direcionamento, né? Através da palavra, da profecia e dos últimos dias. Nós linkamos tudo isso nesse ambiente, nesse lugar, ok? Então, quando a gente olha para o céu, né, para as regiões celestiais, nós vemos um movimento de adoração, proclamação e adoração. Quando nós olhamos para aquilo que Deus fez de mais importante no povo judeu, nós vemos um movimento de adoração, proclamação, intercessão. Quando nós olhamos para o propósito da igreja, nós olhamos para um movimento de adoração, proclamação, intercessão. Quando nós olhamos para o fim das coisas, para a eternidade, para aquilo que a Bíblia fala em Apocalipse, do propósito em que Deus vai levar a humanidade, para um lugar onde Ele é o centro e nós estamos o adorando, proclamando e intercedendo, ainda intercedendo. Poxa, mas como assim intercedendo? Claro, porque a intercessão não está só relacionada a problemáticas que precisam ser resolvidas. Mas intercessão também está falando de coisas que são geradas. Então Deus, ele não vai parar de criar, ele não vai parar de gerar coisas. E isso ele quer o quê? Ele necessita de ele não necessita, né? Falar que Deus necessita de algo é errado. Mas ele deseja a nossa coparticipação em tudo, né? Então, Deus, por ser uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo que ele faz em comunidade. Ele faz entre uma comunidade. Então, o que ele quer fazer na Terra é através de nós. Mesmo ele não precisando, mesmo ele não tendo necessidade alguma, mas ele deseja o nosso companheirismo, a nossa cooperação naquilo que ele está fazendo. Então, eu preciso entender isso, porque isso me gera um coração humilde. Isso me gera um coração grato, né? Cheio de gratidão. Cara, Deus não precisa de nada. Ele é todo-poderoso, mas dentro dessa sua soberania, dentro da sua onipotência, ele quer que eu seja coparticipante daquilo que ele está fazendo. Ok? Então, e Amós fala isso, né? Depois ali quando a gente viu em Amós 3, o versículo 8, que é a continuação do texto que a gente leu, ele fala assim, né? O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Então, ele está falando de respostas daquilo que ele está fazendo. Jesus está rugindo. Então, há um temor em relação ao que ele está falando. Mas ao momento que ele fala, também nós profetizamos com temor, porque é ele que está falando, é o leão que está falando. E as coisas vão acontecer a partir desse ponto. As coisas serão, né? Quando a gente fala que a palavra tem poder, é a palavra do Senhor que tem poder. Por mais que ela saia da sua boca, ela saiu antes, né? A palavra saiu antes da boca do leão. E aqueles que estão ouvindo estão profetizando. Então, quando você está nesse ambiente, quando você participa desse ambiente, você ouve o rugido do leão. Você ouve a voz daquele que clama. Você ouve o Senhor Todo-Poderoso e as suas palavras. E automaticamente você não tem nada
nada do que fazer a não ser profetizar, a não ser declarar, a não ser liberar essas coisas. Então o mundo recebe, né? Desde o início, desde o princípio, Deus está fazendo todas as coisas através e por intermédio da sua palavra. E eu tenho que entender isso, o poder da palavra, o poder de se profetizar, o poder de declarar coisas, o poder que há em eu falar aquilo que Deus está falando, né? Então, vamos entender isso. Não é somente eu falar, não, é discernir o que Deus está falando e falar aquilo que Ele está falando. Ser um porta-voz, né? Você porta, você possui, você está recebendo a voz do Senhor, você é um porta-voz, você carrega uma voz, uma mensagem que não é sua, é do Senhor, é de Deus, vem da parte do Pai. Então, quando Deus diz haja luz, a luz houve, né? A luz acontece, ela é criada, ela se materializa, ela existe. Quando nós profetizamos algo nesse ambiente, nós temos que entender e compreender. Isso está se materializando. Porque Deus me deu um direcionamento. Porque o Senhor me deu um direcionamento. E o Senhor é o mais interessado no nosso benefício. O Senhor é o maior interessado na nossa, como eu posso dizer, naquilo que vai nos beneficiar, vai nos abençoar, vai nos guardar. Ele deseja isso de nós. Eu não sei se eu falei esse texto aqui, eu acho que eu falei, a gente estava falando sobre Efésios no segundo dia, a gente meio que deu uma esmiuçada em Efésios, mas eu vou ler de novo aqui. Em Efésios 1, 22, fala assim, ó, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Olha só. Então, eu preciso entender isso. Que esse ambiente vai gerar o benefício da igreja. Ok? Por quê? Porque eu estou conectado com cabeça. Eu estou conectado com cabeça, estou liberando ordem. A ordem, a organização, a estruturação correta vai trazer um benefício. Vai trazer um benefício. E eu preciso compreender isso. Então, esse benefício só está relacionado àqueles que estão conectados com cabeça. Não basta apenas, Deus quer o meu bem. Pronto, agora tá aí. Deus quer o meu bem e Ele colocou Jesus acima de tudo para o meu bem. Então, fechou. É isso? Não, não é isso. Eu preciso compreender que, olha só o que diz. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então, eu preciso estar conectado com o cabeça. Eu preciso ser o corpo. Por quê? Porque, na verdade, o que Paulo está falando é Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem do seu corpo, do corpo de Cristo. Para o benefício do corpo de Cristo. Eu não sou igreja, e aí a gente retorna àquela questão da identidade. Eu não sou igreja se eu não estou conectado com o cabeça. E eu só me conecto com o cabeça nesse ambiente de intimidade, de aliança com Deus e com os meus irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse mandamento, né, e os dois mandamentos mais importantes, eles falam de aliança, unidade. Né, nessa noite, né, eu queria focar nisso, né? Tudo que eu estou falando está relacionado a unidade e direcionamento. Estar em unidade gera uma bênção, gera um benefício, ok? Gera
profecia, gera desenvolvimento. Então, eu preciso entender e compreender isso. A importância desse lugar, desse ambiente para a casa, para aquilo que nós estamos nos tornando, para aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então, vamos lá. Bom, eu acabei com esses 7 pontos. Eu acho que, não sei, eu não me lembro se eu coloquei um título nesses 7 pontos. Só estava escrito aqui, mas eu entendo que são os benefícios da movimentação, né? Os 7 benefícios dessa movimentação, né? Não são só princípios, mas são benefícios para as pessoas que estão inseridas, para as comunidades que estão inseridas nesse lugar. Então, olha só, lá em Apocalipse, não vou falar de fim dos tempos, eu vou falar de igreja, tá? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, tem a igreja de Laodiceia, ok? Existe a igreja de Laodiceia. E o Senhor fala, né? Ele fala, sei de tudo que você faz, não é frio nem quente, desejarei que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Ok? Então, o que acontece? Essa comunidade, ela abandonou, ok? Abandonou o lugar de comunhão com o Senhor. E ela já não tem mais nada do Senhor, na verdade. Ela já não tem mais nada do Senhor. Ela é pobre, cega, nu, né? Então, falando de igreja, de uma mulher, ela está pobre, ela está cega, ela está nua. O que ele fala aqui? É bem intenso, né? Pobre, cego e nu. Aí ele fala, compre de mim ouro. Compre de mim ouro. Ouro está falando de riquezas e de tesouros, ok? E a gente falou, né? A gente falou na primeira aula sobre que Deus, ele vai dar tesouros, riquezas àqueles que estão escondidos nele, aqueles que se encontram escondidos nele. Então, o ouro, essas coisas preciosas, são encontradas em Deus em um lugar de intimidade, em um lugar de adoração, em um lugar de entrega a Ele, ok? Roupas brancas estão falando não só de santidade, de pureza, mas o maior símbolo dessas roupas brancas no Antigo Testamento é a roupa que o sacerdote usava, porque ela representava, né, a santidade do sacerdote para se apresentar perante Deus. Então, o rei não tinha uma regra de roupa, o soldado não tinha uma regra de roupa, né? O agricultor, o pastor, ninguém tinha uma regra de roupa, mas o sacerdote tinha. Por quê? Porque ele se apresentava diante de Deus. E essa apresentação diante de Deus, né, necessitava de que ele estivesse com uma roupa branca, né, que estivesse por baixo de tudo aquilo que ele usava, né, o efode, a coroa, tudo, né, que ele usava, por baixo existia uma roupa branca, ok? Uma roupa de linho fino branca que representava a santidade e a pureza, ok? Então isso está relacionado ao quê? Sacerdócio. Está relacionado a estar na presença de Deus, habitar nesse ambiente de transformação. Por que que ela não tem roupa? Porque ela está suja. Sujeira e fala de pecado, porque ela não está em comunhão.
com o Senhor. Ela não está sendo curada e liberta, né? A igreja de Laodiceia não está nesse ambiente onde ela é transformada, ok? E por fim, ele pede para que ela compre colírio. Para quê? Para que ela deixe de ser cega, que ela seja visionária, para que ela possa enxergar o futuro, que ela possa ver aquilo que está além, ver aquilo que está à frente dela, ok? Então, e é aquilo que a gente estava falando. Quando eu estou nesse ambiente, Deus me dá o quê? Direcionamento. Deus me dá direção, e essa direção está falando daquilo que vai acontecer, do futuro. E automaticamente isso é visão. Então o colírio, o ouro e as roupas da igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia necessita, está nesse ambiente. Está nesse ambiente de sacerdócio. Porque Cristo vai vomitar da boca, porque ela não tem identidade. Ele não reconhece mais. A monidão dela é o fato de que ela não tem identidade de igreja. Ela não funciona como a casa que ele deseja. Por isso, ele está prestes a vomitar. Outro ponto. No versículo 20, ele fala o quê? Preste atenção, estou à porta e bato. Ou seja, ele está fora da casa. Ele não está em casa. Por isso que não há ordem, ok? Não existe ordem, porque ele não está em casa. Então não existe profecia em Laodiceia, porque eles também não construíram ambientes proféticos. O cabeça não está profetizando, o cabeça não está alinhando as coisas dentro daquele lugar, ok? Então eu preciso entender, né? Tem muita gente que fala que a igreja de Laodiceia é um símbolo da igreja dos nossos dias, e em certo ponto né? Eu não creio dessa forma, mas tem muitos lugares que profeticamente estão como Laodiceia, né? E profeticamente o Alessandro Vilas Boas cantou isso em relação à igreja brasileira, né? Que a igreja brasileira precisa escutar Cristo batendo na porta. Cristo está fora, não está dentro, né? Se Cristo estivesse dentro, presta atenção nisso. Estou dando diretivas proféticas. Se Cristo estivesse dentro da igreja brasileira, colocando em ordem e nos dando direcionamento, nós já teríamos profetizado sobre o coronavírus antes que ele acontecesse. Nós estaríamos como igreja já vivendo coisas antes. Nós já teríamos desenvolvido coisas antes e mantido muitas pessoas guardadas não da doença, mas da falta de poder estar em um culto, em um ambiente de igreja e de comunhão. Né? Já teria sido desenvolvido coisas anteriores, mas nenhum profeta, ninguém na nação brasileira, ninguém se levantou dizendo, isso vai acontecer. Mas Deus fez. A igreja brasileira não entendeu, não compreendeu, não estava atenta, não estava atenta. Nós fomos pegos de surpresa. E que no Brasil nós já estávamos vendo isso acontecer na Europa, na Ásia, meses antes. Meses antes. E mesmo assim nós não atentamos. Falo todos nós mesmo. Ninguém estava. Porque Cristo ainda está batendo na porta. Cristo está batendo na porta. Nós queremos orar para que algo aconteça, mas o Senhor quer que nós venhamos orar para que Ele volte, não para que algo aconteça. Porque, na verdade, quando a gente ora, né, o nosso coração, quando a gente quer orar para que algo aconteça, é que a nossa vida volte ao normal. Para que nós venhamos voltar ao normal. E Deus não quer isso. Porque o normal de antes não é o que o Senhor deseja. Né? Tô sendo bem... Né? Agora está fora da aula, né, que eu estou falando.
tá fora da aula, é algo, mas é o que está vindo. A gente precisa entender isso, né? Então, várias pessoas alertaram no mundo sobre isso. Profetas se levantaram falando sobre isso no mundo. E nós não atentamos para isso. Como igreja, nós estávamos crente que, né, nós íamos ser enviados já. Nós estávamos com essa mentalidade, cara, agora é o momento. E Deus mostrou, não é o momento. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. Voltem para as casas. E nesse lugar eu vou construir a minha casa. Deus nos chamou para esse lugar. Eu preciso que vocês edifiquem a minha casa. A igreja brasileira, como estava, né, e como está ainda, né, de alguma forma, ela não tinha capacidade nenhuma. Hoje eu entendo isso, eu compreendo isso. Não tinha capacidade alguma de levantar casas, né, ou implantar igrejas, plantar igrejas, ser missão, fazer missão fora, né? Que casa que a gente edificar se a gente nem entende ainda essa realidade de casa profundamente, né? Então, na verdade, mas isso está tudo, aí eu preciso entender que tudo isso está no plano de Deus, que Deus está fazendo, que está fazendo para nos alinhar, e nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos entrar nesse lugar nesses dias, nos arrepender, e no arrependimento não só de chorar pelo o tempo que passou e aquilo que a gente deixou de fazer, não. Nos arrepender no sentido de reposicionamento. Deus, muda a nossa mentalidade, Senhor. Renova o nosso entendimento para que nós venhamos nos tornar a tua casa, mas com a identidade de casa. Eu vejo que Deus está fazendo isso de forma progressiva. Deus está fazendo isso de forma progressiva. Em alguns lugares, eles não chamam de casa, mas eles têm discernimento de igreja, de vida de igreja, como é. Outros chamam de casa, né? E não importa como nós venhamos falar, o importante é como nós venhamos andar e nos mover. Porque é como nós andamos e nos movemos é que nos dá e que nos torna algo que Deus se identifica, que Jesus se identifica, né? E assim ele não vai nos vomitar, assim ele não vai nos considerar mornos, mas vai nos guardar de tudo aquilo e vai nos direcionar da forma correta. Então, eu tenho discernido essas coisas, compreendido, tô largando aí na mesa como, né, pessoal, analisem, compreendam, e se tiver certo, se tiver coerente, está coerente, se não tiver coerente, não está, enfim. Mas eu senti no meu coração de falar isso agora. Eu senti no meu coração de que nós vamos entender sobre essas coisas, né? Não estou acusando ninguém, eu estou falando de que todos nós estamos no mesmo lugar. Todos nós precisamos entender. Deus está olhando para a igreja brasileira como um todo. Alguns são irmãos mais velhos, alguns são irmãos mais velhos, outros são mais novos. Outros não são irmãos, não são irmãos. A gente precisa discernir isso. E entrar nesse lugar de compreender. Isso está acontecendo. E Deus nos deu uma oportunidade. Vamos nos alegrar. Deus nos deu, ele fala ali em Amós, olha, por acaso vai acontecer uma calamidade sem que o Senhor não queira, sem que o Senhor não permita? Então não é Satanás, não é uma conspiração da China. O que está acontecendo nos nossos dias é o Senhor nos apertando para extrair de nós o melhor que nós temos. E ele nos levou para casa. A gente já está voltando, né? A gente já está voltando. Esse é o problema. Nós estamos voltando e não estamos voltando para aquilo que o Senhor deseja. Porque nem todo mundo ainda entendeu isso e compreendeu isso. Mas o Senhor está fazendo separação. O Senhor está fazendo também separação. Por quê? Porque ele veio e nos visitou. O Senhor nos visitou nos últimos anos. O Senhor visitou a igreja brasileira nos últimos anos. Mas, infelizmente, Deus plantou uma vinha no Brasil. Plantou uma vinha, edificou uma torre e nos colocou, nós líderes, como permitiu que nós viéssemos arrendar essa vinha.
né? Nós estamos trabalhando na vinha para ele. E ele veio visitar com qual intenção? Colher os frutos. Mas quando ele veio colher os frutos estavam verdes, não havia desenvolvimento, a edificação não estava pronta, e por ter uvas amargas, ele resolveu mudar, né? E é o que ele faz. Está em Isaías, Miqueias e em Mateus, capítulo 21 ou 22, né? Os três falam a mesma coisa, sobre vinhas que não estão prontas, vinhas que não estão dando frutos de acordo. E o fruto não é número, não é beleza, não é aparência, não tem nada a ver com isso. Os frutos são mansidão, domínio próprio, é aquilo que Gálatas fala. A igreja brasileira não, a gente tem que ser sincero, a igreja brasileira não está nesse lugar de frutos do Espírito. Só que isso, a gente precisa compreender, não está relacionado a mim como um indivíduo, como se fosse uma responsabilidade minha desenvolver algo. Não, isso está no corpo. Porque Paulo fala, olha, eu não vou descansar, lá em Colossenses ele fala, eu não vou descansar até que eu apresente todo o homem inteiro a Deus, maduro a Deus. Então, nós precisamos compreender isso. Porque a igreja brasileira não estava madura, ele permitiu que nós sofrêssemos mais severamente isso. Essa pandemia, de forma mais severa. Porque além da severidade do vírus, nós fomos castigados com juízes iníquos e lideranças corruptas em nossos estados, em nossas prefeituras, nos oprimindo. Amém? Então, agora Deus está nos dando uma oportunidade. Cara, nós vamos caminhar para esse lugar. Nós vamos nos alinhar. Porque não, isso está baseado em graça. Eu preciso entender. Isso está baseado em graça. Deus nos dá graça para nos desenvolver. Só que eu preciso estar nele. Em unidade, em comunhão, como um só. Nós precisamos estar nele. Para que ele faça a obra. Ele sara a ferida. Ele vai nos curar. Ele vai nos tratar e trabalhar em nós. É ele que molda esse vaso. Mas esse vaso não sou eu. A casa do oleiro não sou eu. A casa do oleiro é a igreja. Eu preciso entender isso. A gente pensa só no indivíduo. Esse é o nosso problema. Nós sempre pensamos no quê? No indivíduo. Nós somos um indivíduo e como indivíduo, Deus trata comigo, Deus trabalha em mim. Mas se é isso, então nós não somos mais igreja. Porque a igreja é nesse lugar de igreja que eu sou trabalhado, transformado, e eu transformo e trabalho em outros. Eu não preciso ser um líder para isso. Eu só preciso estar nesse ambiente. Amém? Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Vamos falar sobre Israel e como orar por Israel. Dúvidas, perguntas? Ok? Podem falar aí se tá sobre essas palavras que eu liberei, se são coerentes. Que eu estou com isso no meu coração há dias e eu senti no coração de compartilhar com vocês, né? Então, fala aí, Lu, Felipe, Igor. Tem uma coisa que me incomoda muito já há algum tempo, que é a coisa da gente sempre parece, a impressão que eu tenho é que a gente esbarra o tempo todo, tropeça em algo que ele está fazendo, porque ele não deixa de fazer. Ele faz, ele direciona, e a gente, agora eu vou falar até enquanto casa Ministério Aba mesmo, né? Uma coisa que vive martelando na minha cabeça foi o porquê nós estávamos todos juntos, inclusive você, Edna, Isaac, todos juntos aqui naquele fim de semana, e todos mesmo, até os que nem sempre estavam nos cultos e tal. A gente teve raras exceções de uma família, né, que uma ou duas famílias, de todos mesmo, do hall de membros da casa, concentrados, sendo treinados como um exército, em disciplina,
em permanência, em unidade. A gente só falou disso durante, né, um retiro inteiro, de forma muito clara. No dia seguinte, estourou tudo, fechou tudo, e a gente nunca mais conseguiu estar junto daquela maneira. E se a gente olhar as mensagens, o que Deus derramou, as coisas que Deus falou, era como se... Ele estava nos avisando de tudo que viria a acontecer. Sim. E aí eu concordo plenamente com você, que nós recebemos no Espírito, Deus, ele o tempo todo falou, ele o tempo todo direcionou, sim, mas nós não discernimos. É como se esse 7º ponto ali do benefício a gente não tivesse conseguido absorver. Você entende isso? Isso é um negócio que martela na minha cabeça há mais de um ano. Que coisa doida. E isso não é novo para a gente enquanto ministério. Porque Baite, casa, lugar santo, quem entrará no lugar santo do Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. As mensagens que nós temos há 8, há 7 anos, agora 8, né, que é o primeiro ano do novo ciclo, elas o tempo todo apontavam para isso. É como se estivéssemos o tempo todo dentro do ambiente, mas ainda cegos, tateando no escuro, né? Como se tateasse no escuro. Tá lá dentro, mas tá escuro. É como se a gente não estivesse vivendo ali pela fé, como sacerdote, como justo, sim, que vive pela fé, entra no ambiente do santo lugar, já com as suas vestes sacerdotais, mas ainda no ambiente cheio de fumaça e que vai tateando ali, porque a gente ainda não consegue discernir com essa clareza. Se eu tenho pedido a Deus nesses últimos dias algo, é para que ele pingue colírio nos meus olhos. E quando você falou ali dos frutos do Espírito, para mim é muito louco, porque foi essa a minha oração na segunda-feira, há 2 dias atrás. A gente agora está literalmente morando dentro da igreja. E a Bia ainda falou isso comigo no domingo. Ela disse: Dinda, o que está acontecendo? Por que Deus, então, trouxe agora vocês para morar dentro? Antes a igreja foi para nossa casa, agora nós estamos na igreja. Literalmente, morando dentro. Que movimento é esse num ciclo novo para que a gente consiga, sei lá de que maneira, ter agora esse colírio, sabe? Ter agora essa clareza e parar de o tempo todo só tropeçar nisso como quem literalmente capota. Toma uma topada, cai de cara ali dentro daquilo e tem que rapidamente se desenvolver e dar um jeito para dar uma resposta. É essa sensação que eu tenho. Então, eu recebo, sim, essa palavra, essa exortação. Não sei se os demais que aqui estão vão concordar comigo, mas é isso, a gente já desenvolveu em alguns lugares, sim, amém. Talvez a audição já esteja um pouco mais, né? A gente já não tem mais aquele ouvido tapado, mas a visão ainda não está clara. Nós precisamos desse colírio e precisamos desse desenvolvimento desses frutos do Espírito. Talvez nos falte... Agora eu vou falar por mim individualmente, né, que foi a minha oração. Senhor, eu preciso dessa benignidade, eu preciso dessa paz, eu preciso dessa bondade, esse outro nível de frutos do Espírito para talvez discernir, porque ele é bom, então eu preciso andar nesse lugar de bondade. Porque ele é benigno, eu preciso andar nesse lugar de benignidade para conseguir, talvez, então, estar com os olhos mais esclarecidos, né? Não sei, quero ouvir os demais. Era só para também trazer um pouco de contribuição, né, de confirmação, aquilo que teu coração está aí queimando. É literalmente isso, mas eu tenho essa impressão, que é como se a gente ainda tropeçasse. Recebe, mas não discerne com clareza, né? Você falando isso me fez lembrar das palavras que foram liberadas realmente. E eu penso numa coisa, que você está falando essa coisa de vocês levaram a igreja para casa, né? Levaram, e agora vocês estão na igreja. Isso me fez pensar muito forte na questão de que a casa de Pedro era a igreja de Jerusalém. Era a casa de Pedro que era a igreja de Jerusalém. Foi na casa dele que ela começou a se desenvolver. Então eu acho que Deus está nos
trazendo princípios, porque uma coisa é não estou falando de estrutura, mas agora me fugiu a palavra. Meu Deus, fugiu completamente a palavra. Mas não é a estrutura, mas e não é também o CNPJ, mas, vixe, agora me fugiu a palavra. A instituição. É isso que eu ia falar agora, a instituição. A instituição tem regras e várias questões e maneiras de funcionar que não estão relacionadas à igreja. Que são coisas que nós fomos acostumados e aculturados a viver dessa forma e considerar isso igreja. Mas, na verdade, a igreja é algo muito mais simples e vivo, muito mais, vamos dizer, orgânico é a palavra correta, mas sempre vai nos levar àquela coisa de igreja orgânica e tal, que não é aquilo que Deus está fazendo. Uma igreja orgânica, a gente acabou achando que ela é uma igreja sem ordem, e não é isso, né? Muito pelo contrário, ela é absolutamente ordenada no movimento sacerdotal. No movimento sacerdotal, né? Exatamente, esse é o ponto. Porque realmente há um movimento de igreja orgânica que não tem ordem alguma. É aquela coisa rebelde, aquela coisa é um aborto, na maioria das vezes, né? Tipo, aquilo que não foi gerado no tempo certo e quer andar, quer viver, quer sair, né? Mas a gente precisa entender isso, que a igreja é muito mais orgânica e viva, simples, e nesse lugar há uma ordem, que a gente estava falando sobre isso. Olha, na casa, todo mundo tem que investir, limpar, ordenar, arrumar. Todo mundo que mora na casa tem que se responsabilizar com a organização dela, a limpeza, a manutenção e a finança dela, para que ela se mantenha. Todos têm que se responsabilizar com isso, porque é casa. Entendeu? E a casa é um organismo vivo. É aquele lugar de extrema comunhão e intimidade. Porque nós somos uma família, nós somos um povo. Eu acho que Deus quer nos levar para esse lugar, esse nível de intimidade que não é só, Lua, eu tô entendendo isso agora, mas estou lançando para que vocês analisem, julguem a palavra. Eu creio que não é só a tua casa que parou aí, mas é todas essas casas. Você tá indo, todas essas famílias vão acabar indo aí. Um lugar que todos vão se despir e ser realmente uma família. Que todo mundo sabe os erros, os acertos e em intimidade, em genuína comunhão, vão ser lapidados e transformados. Vão ser realmente ajustados da maneira correta. É um lugar que a gente não vai ter como escapar. Não tem como eu escapar, me esconder da Edna, fazer algo escondido dela, não tem como. A nossa casa é um lugar totalmente aberto. Não tem como eu fazer algo que o Isaac não vai ver, que a Edna não vai ver. É esse lugar que nós vamos entrar. Né? Então, conversando e falando, eu estou discernindo de alguma forma, e isso está falando comigo também agora, em relação a isso. A Anabel está aí, está ouvindo, Bel? Porque a Anabel falou exatamente isso. Eu tenho conferido com cada um, né? Um pouquinho. E a Anabel falou exatamente isso com a gente. Que dia que nós falamos sobre isso, Bel? No sábado, na mudança. Ela falou, se vocês estão entrando nesse lugar, eu tenho medo do que vai ser as nossas casas a partir disso. Foi a palavra da Anabel me ajudando na mudança. Sim, com certeza. Com certeza. Não tem aquilo que é gerado no espírito tem uma resposta no natural. Algo acontece no natural também. Então, só que é tudo turbulento, porque a gente está muito acomodado, por isso que é turbulento. Né? A gente se acomodou com algumas coisas e é turbulento. Mas eu acho que a oportunidade da gente viver essas coisas nos mostra a bondade de Deus. Porque o povo que reconstruiu os muros de Jerusalém e o templo, eles tiveram que lutar, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que limpar, eles tiveram que lidar com a zombaria, com a perseguição, eles tiveram que mudar o estilo de vida deles, porque eles estavam na Babilônia há muito tempo,
mas foram eles que fizeram, foram eles que restauraram, foram eles que deram continuidade. O povo que continuou na Babilônia, quem é eles agora? Quem é eles? Né? Eu queria falar uma coisa. Fala aí. Engraçado que eu estou sendo ministrada pelo Espírito já tem também uns 15 dias. Que Deus. O teu áudio tá meio abafado, a gente está te ouvindo meio obô. Peraí. Tá me ouvindo agora? Ah, melhorou 1000 vezes, vai. Então, eu tô sendo ministrada pelos frutos do Espírito já tem uns 15 dias, assim, ou mais, talvez, que eu tô ruminando isso dentro de mim, assim. E é engraçado, porque é uma palavra que, assim, para mim, por exemplo, que ouvi a vida inteira, né, deveria estar decorado, né, mas não é a realidade, porque é muito mais do que decorar, né, é viver aquilo ali. E vocês falando toda essa questão da movimentação, Rômulo, assim, eu concordo com cada palavra que você falou sobre a vinha, sobre tudo que você disse. É o que tem no meu coração também, está muito inclinado a isso. E falando sobre a questão das casas e tudo, e também da movimentação da nossa igreja especificamente, agora com a Lu e o Felipe morando na... Eu ainda penso ainda mais além, né? Porque, assim, é muito fácil você mostrar que você é maduro, que você exerce frutos do Espírito com pessoas que você não convive. É muito fácil você ser amável, é muito fácil ser longânimo, é muito fácil você ter autogoverno, ter domínio próprio, né? Então, assim, é fácil, porque você não está ali no atrito, né, com a pessoa, não tem as situações de conflito. É tanto que a gente brinca, fala que o casamento é uma das melhores ferramentas de Deus para aperfeiçoar a gente também por causa disso, né? Porque você tá ali no vamos ver ali agora, todo dia, ali tá junto. E talvez eu sinto no meu coração muito essa inclinação para esses dias, né? De tipo, beleza, vamos aperfeiçoar? Vamos, mas assim como o Romo falou, de todas as casas estarem para esse lugar, né? A partir da Lu e do Felipe, então vamos ser transparente a ponto da gente, sim, entrar no fight, brigar se preciso, discutir, mas ali naquele momento, com o coração totalmente transparente um para o outro, né? Em submissão uns aos outros, né? Um coração humilde, manso e humilde como o de Cristo, deixar-nos sermos transformados para que os nossos frutos sejam os frutos do Espírito. Porque é nesse lugar que os frutos são desenvolvidos, é nesse lugar de atrito, é nesse lugar de convivência. Porque eu falo por mim, tipo, eu tô pensando sobre isso e Deus está pensando comigo há uns 15, 20 dias. Talvez seja os 20 dias talvez mais difíceis que eu tô tendo com as crianças em casa. Que eu tenho que me controlar mais, que eu tenho que ter mais paciência, que eu tenho que ter, enfim, todos os frutos. E Deus está me testando muito nisso. E, obviamente, talvez eu tenha errado 50, 60, 70 ou até 90% das vezes, porque a gente perde a paciência, enfim, a gente não é nada longâmino. Mas é esse o lugar, entendeu? E aí eu entro na palavra de perseverar, porque por mais que eu erre hoje, eu preciso perseverar nesse lugar de transparência, de errar, se errar, pedir perdão, mas continuar naquele processo ali de arrependimento, de confissão, até que o Senhor venha e a gente esteja com Ele. Mas durante esse processo em que estivermos transparentes um para com os outros, na convivência diária ali, nesse corre-corre, né, do dia a dia, é que nós vamos saber o quão maduros nós estamos nos tornando, ou o quão nós estamos deixando Deus nos aperfeiçoar, né? E perseverar nesse lugar do aperfeiçoamento, da maturidade, enfim. Talvez seja os frutos do Espírito sejam a nossa régua, né? A nossa medida ali. É isso aí. Eu acho que o que a Bia falou é muito pontual. Porque na família não tem como. A família mesmo não tem como fazer as malas, velho.
não deu certo, então família não tem isso. O filho não sai de casa, o pai não sai de casa, não tem essa. É ali, entendeu? A roupa A suja tem que ser Isabela falou isso para lavada. comer do casamento, porque não tem essa de brigar e ir lá em casa, te vejo depois quando ficar aí em paz, né? Não tem isso, cara. Não tem como dormir brigado, né? Não tem como dormir com. E, cara, como a Bia falou, cara, a gente erra com os nossos filhos. E a gente tem que entender, nós como líderes, a gente precisa entender como, cara, a gente erra como liderança. E uma coisa que eu aprendi com o Isaac foi pedir perdão pelos meus erros. Toda vez que eu erro com ele, eu vou lá e falo, filho, papai errou. Eu falei de uma forma grosseira contigo, ou te corrigi de forma muito severa e não é isso. Me perdoa, eu errei. Né? Nós temos que nos colocar nesse lugar. Às vezes nós temos que, por que há tanto crentes imaturos? Porque nós não estamos ensinando o que é maturidade. Né? Nós não estamos ensinando o que é maturidade. Né? Porque a gente sabe que a gente já trilhou muitas coisas, que a gente já tem uma bagagem, mas é ensinar, é mostrar no erro, é errar junto, né? É construir isso do zero. Né? Dizer, é que nem eu falo, cara, é muito legal tudo que eu falei aqui, mas o bom mesmo seria, não, vamos aí, vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Porque, não, é assim, eu errei nisso, nossa, erramos nisso, tudo, cara, mas e a gente foi se aperfeiçoando assim, né? É mostrar, né, como se faz. E a gente tem que fazer isso. Cara, como que as pessoas vão se arrepender se nós não mostramos o que é arrependimento, né? Então, mas é isso aí. Já apanhamos, já nós mesmos nos apanhamos, autoflagelo aqui, né? Né? É penitência, né? Meu Deus do céu. Ô, Senhor, ajuda. Mais alguém, gente, tem alguma coisa para colocar aí? André, vocês estão tudo muito quieto. Iber, Tiago, Igor. Vamos lá. Eu estou aqui hoje, eu estou no telefone, não consigo ver todo mundo aqui da janelinha. Alexandre está aí hoje também. Devani. Ô, Bela, a Vamos gente orar, quando então. apanha que tem razão, a gente fica quieto, né? A gente fica caladinho, a gente não pode falar nada, não. Você viu aqui, ó, deu até lacinho embaixo do queixo, minha filha. Eu gostei, foi do alto flagelo. Vamos orar, então, irmãos. Assim, Romulo, você quer nos conduzir até por uma maneira prática Amém. nessa oração, nesse tempo, né, para que a gente esteja inserido no que Deus está fazendo lá em Jerusalém, lá com os nossos irmãos, e aqui como igreja, porque não é lá em Jerusalém, que absurdo, os judaizantes que estão orando só por Israel, né? Não, irmãos, é até algo que eu até recomendo que vocês assistam, eu vou colocar ali depois o link, quando ele fala, quando Sabino falou ontem lá e o Vieira, a respeito dessa questão até, né, de um pouquinho de não é porque é Israel, não é porque é Jerusalém, irmãos, é por conta de uma obediência à palavra, uma conferência do que Deus está fazendo. Sim. E orando daqui, alinhados com o que a palavra requer de nós, nós vamos sendo alinhados nessa coluna pelo cabeça, né? Isso. E fazendo o que precisa ser feito. Então, nos conduz aí, Romulo, Amém. já como uma prática, né? Fica à vontade aí, irmão. Amém. Então, eu queria ler o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora estamos aqui, juntos às portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. E todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. E aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi.
Orem pela paz de Jerusalém e sejam prósperos todos os que amam esta cidade. Que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos, direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Pai, nós queremos orar nessa noite e interceder por Jerusalém, interceder por Israel, Senhor, pela dinastia de Davi, Senhor, não só pelos benefícios, Senhor, que nos trazem, Senhor, entender e discernir, Senhor, abençoar a descendência de Abraão, Senhor, abençoar a tua terra e o teu povo santo, Pai. Mas nós temos um amor para com o teu povo, porque somos o teu povo, Senhor. Somos aqueles que fomos enxertados, Senhor, na videira, Senhor. E se somos a tua casa, se somos o teu povo, Senhor, o nosso destino, Senhor, é Jerusalém, Senhor. O nosso destino é aquela cidade, por isso nós clamamos, Senhor. Traga paz sobre aquele lugar, Senhor. Traga vida sobre aquele lugar, Senhor. Senhor, que o teu espírito seja derramado, Senhor, no meio da angústia, Senhor, sobre aquele povo, no meio, Senhor, dessa tribulação, no meio dessa guerra, Senhor, para que eles discernam, Senhor, que o fim está próximo, Senhor, e que está às portas o tempo, Senhor, em que tu determinou, Senhor, que Yeshua, Senhor, o Messias, iria retornar, Senhor. Para ele, Senhor, será a primeira vez, Senhor, mas há muito tempo ele já está, Senhor, entre nós, Pai. Então nós clamamos, Senhor, espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Usa, Senhor, todas as circunstâncias dessa guerra, Senhor, para trazer, Senhor, entendimento e discernimento, Senhor, porque não existe maior paz em Jerusalém do que estar em Cristo, Senhor. A Shalom, Senhor, é estar no Messias, Senhor. A paz é estar no Messias. O sabate, Senhor, o descanso é estar no Messias, Pai. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que os portais eternos se levantem, Senhor, que os portais da eternidade se levantem sobre aquele lugar, Senhor, que o Rei da Glória, Senhor, entre através do entendimento do povo judeu, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Abençoa, Senhor, o povo árabe, Senhor. Abençoa, Senhor, os palestinos, Senhor, para que eles discernam, Senhor, tenham entendimento e revelação do Messias, Pai. Eu oro agora, Senhor, por cada família que sofre, Senhor, cada família que está em agonia, Senhor, angustiada, Senhor, em ambos os lados, Senhor, que eles compreendam, Senhor, que só existe paz, só existe segurança, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Traga revelação através de sonhos e visões, Senhor. Pai, nós damos ordem, Senhor, para que anjos venham guardar, Senhor, inocentes, para que anjos venham guardar, Senhor, os pequeninos, Senhor, os que mamam, Senhor, os inocentes, Pai, naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, que haja vida, Senhor, sobre aquele lugar, Senhor. Mesmo que com violência, Senhor, eles estejam morrendo, Senhor, que a vida eterna, Senhor, seja alcançada através na fidelidade, na fé, Senhor, no Messias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos paz sobre Jerusalém, Senhor. A paz que excede o entendimento, Senhor. A renovação da mente, Senhor. Mesmo em meio àquele caos, àquela tribulação, Senhor, que haja paz através da revelação do Messias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Se os dias estão próximos, Senhor, nos dá discernimento, Senhor, e entendimento, Senhor. Nos dá a revelação acerca daquilo que está acontecendo para que nós venhamos nos posicionar da maneira correta, Pai. Em nome de Jesus. E eu também oro também nessa noite, Pai, para que tu levante na igreja brasileira um movimento, Senhor, de oração por Israel, um movimento de oração pelo povo judeu, um movimento de oração pelo povo palestino, pelo povo muçulmano, Senhor, para que haja uma grande colheita nesses dias, Senhor, para que haja envio, Senhor, missional, Senhor, para que haja, Senhor, desenvolvimento, Senhor, de implantação de igrejas, de casas, Senhor, da tua família, Senhor, sobre aquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E abençoa aqueles que já fazem, Senhor. Abençoa os movimentos que já estão lá, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós clamamos como teu povo, Senhor. Guarda a nossa cidade, Senhor. Nós somos peregrinos onde nós estivermos, Senhor.
porque a nossa cidade é Jerusalém, Senhor. Nós somos a dinastia de Davi, Senhor. Nós estamos enxertados por intermédio de Jesus, Senhor. Nós somos enxertados nas 12 tribos através de Judá, através de Davi, através de Yeshua, Senhor. Então, abençoa aquela cidade, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que vocês sejam abençoados também. Amém, gente. Alguém mais quer liberar algo? Alguém recebeu algum direcionamento? Eu tive uma visão. Antes da gente começar o estudo, eu estava lendo umas notícias sobre como tá lá, e em alguma delas eles falaram que a maioria algumas, né, não sei se é a maioria, mas algumas casas de judeus tem sempre um cômodo de mais ou menos 1 metro de extensão, 1 metro quadrado, né? Gente, eu sou de artes, tá? 1 metro quadrado. E ele tem, acho que, a parede bastante espessa para justamente esse tipo de ataque. E justamente onde está lá o conflito maior, várias casas têm esse lugar. E era o relato de uma mulher que estava presa nesse 1 metro quadrado, né? E uma judia que estava presa nesse 1 metro quadrado há mais de 24 horas. E aí, enquanto o Rômulo estava orando, me veio à mente o texto. Ele falou da visitação e logo depois falou da paz. E me veio à mente o texto de João 21, acho que é 21, que Jesus chega para os discípulos naquele momento mais conturbado de todos, né? Que ele aparece já ressuscitado e diz: paz seja convosco. Aparece no meio do cômodo, né? E eu tive exatamente essa mesma visão do Cristo aparecendo no meio desses cômodozinhos. Então, que seja dessa forma, né? É o que a gente acredita, que nós oramos para que aconteça, que o Senhor visite eles com bastante intensidade nesse tempo, apesar de toda dificuldade, que seja uma visitação muito intensa de quem realmente o Cristo ressurreto é. Amém. Mais alguém? Vamos orar para a gente encerrar. Amém. Eu quero ler novamente o Gálatas 5, verso 22. Na verdade, vamos desde o 18. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as consciências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Pai, eu oro a partir do verso 18. Se deixarmos que o Espírito nos guie, já não mais andaremos na lei. Oro, Senhor, essa verdade sobre a nossa vida como igreja global e principalmente a respeito dos nossos irmãos em Israel e Jerusalém. Que o teu Espírito vivifique, Senhor, o espírito dos teus filhos, dos nossos irmãos mais velhos naquele lugar, a fim de que eles não estejam mais apenas sob a lei, mas que, Senhor,
eles possam viver como aqueles que já crucificados com Cristo crucificaram a sua carne e possam viver pelo Espírito e não mais apenas a respeito da lei, a respeito das tradições, a respeito das brigas territoriais, Senhor, a respeito daquilo que é puramente institucional, como falamos aqui. Pai, oramos para que o fruto, Senhor, do Teu Espírito, a unidade, tudo isso que entendemos nesses últimos dias, que recebemos, o que eu te peço é que, sobre tudo aquilo que recebemos, venha se tornar entendimento, venha se tornar fruto, algo que não é forçado, mas que é, Senhor, produzido a partir de uma vida no Espírito. Como igreja e como nação em Israel, que essa verdade venha sobre os nossos irmãos mais velhos, a fim de que nós, como igreja, juntos possamos nos mover nessa verdade, vivendo pelo Espírito e também andando por Ele, Senhor. Que não sejamos mais ávidos de vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros, Pai, mas que possamos, ó Deus, viver e andar pelo Espírito, como um só corpo, aperfeiçoado, alinhado com o cabeça, Senhor. Em nome de Jesus, que venha o Teu Espírito sobre nós e que venhamos a nos arrepender de tudo aquilo que a nossa carne produziu. Senhor, produziu a respeito da tradição, da lei, do pode ou não pode, como um livro de regras, porque agora somos de Cristo, não vivemos mais assim, não vivemos mais assado, e deixamos, ó Deus, de viver, ó Deus, frutificando naturalmente, como aquela goiabeira que não pode dar banana, como aquela videira, Senhor, que não pode, no meio de uma videira, estar plantada como outra espécie. Pai, em nome de Jesus, que possamos dar frutos propícios da videira, plantados junto à videira, possamos produzir os frutos que o Senhor tem para nós. Nos perdoe por toda rebelião, por toda rivalidade, por todo ódio, por toda discórdia, por todo adultério, por toda fornicação, Deus, por toda impureza, por toda lascívia. Ah, Deus, por toda heresia, tem misericórdia de nós, por aquilo que produzimos no fruto da nossa carne, como corpo do Cristo, judeus ou gentios, tudo aquilo que produzimos na força da nossa carne. E vem sobre nós, ó Deus, com o Teu Espírito. Sopra Espírito de Deus, naquele lugar, nesse lugar, sobre toda a terra, sopra Espírito de Deus, que vem dos quatro cantos, sopra Espírito de Deus, e faz-nos viver como aqueles, Senhor, que não mais governados pela carne, mas governados pelo Espírito, não sabemos de onde vêm ou para onde vão, Senhor, mas somos guiados pelo Espírito e pelo Espírito andaremos. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, sim. Em nome de Jesus, porque aquilo que pedimos, pedimos naquilo que Cristo, sendo um contigo, já entendeu e manifesta sobre nós. Queremos ser governados pelo sangue que jorra da cabeça. Espírito Santo, queremos ser governados pelo sangue que jorra da cabeça. Partes de um corpo repartido por todo o mundo, mas que um dia serão aperfeiçoados, não mais um sabendo mais do que o outro. Senhor, porque nesse momento não falaremos mais o que aquele que conhecer ou aquele que ainda não sabe, porque todos te conhecerão e todos saberão quem é o Senhor. Vem com esse tempo sobre nós. Obrigada, Deus, pela tua paciência. Senhor, obrigada por não nos ter consumido na nossa embriaguez. Recebemos, Senhor, plantamos vinhas e nos embriagamos com elas. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos permita viver como aqueles que não mais em parte conhecerão, mas te verão face a face, como tu és, aperfeiçoados, uns como profetas, outros como pastores, outros como mestres, como apóstolos, Senhor, como evangelistas, Senhor, um corpo aperfeiçoado.
completo, íntegro, inteiro, teleios, acessando aquilo que já nos foi liberado, o véu já foi rasgado, não há mais impedimento. Então, que sejamos atraídos, atrai-nos, Senhor, e nós correremos para Ti. Atrai-nos, Senhor, e nós correremos para Ti. Eis-nos aqui, Espírito Santo, aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração. Para onde nós iremos? Nós não temos mais para onde ir, só Tu tens a palavra de vida eterna. Atrai-nos, Senhor, e nós correremos para Ti. Aquece a casa de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essas casas sejam visitadas com violência. Violência pelo Teu Espírito. Senhor, pelo Teu Espírito, porque não é por força nem por violência natural, humana, mas é pelo Teu Espírito que a violência, a kavod, a pesada glória do Senhor visite a casa de cada um dos meus irmãos que nos ouvem agora. Senhor, em nome de Jesus, o peso da Tua glória, vem com o peso da Tua glória e enche esse ambiente. Enche esse ambiente entre céu e terra, a fim de que esse peso, Senhor, esse peso venha alinhando e colocando todas as coisas em ordem. Peso de prensa, sim, a fim de que desejemos nos levantar e descer à casa do olheiro para lá, ouvir as Tuas palavras. Amém. Pai, eu sonho com um dia em que o Senhor há de nos perguntar, há de me perguntar o que Tu vês. E eu quero ouvir do Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Declaramos, Senhor, declaramos nessa noite, profetizamos nessa noite. Espírito, como veio como o espírito de Elias, o espírito de Jeremias, aquele que ainda que na prisão se compromete os seus recursos em comprar uma terra. Ainda que na prisão compra uma terra para de forma profética apontar que o preço seria pago e que o resgate da terra viria sobre aqueles que estão comprometidos com o que estão vendo. Viste bem, eu velo pela minha palavra para cumprir, eu creio assim, Deus. Em nome de Jesus oramos, por temor, violência do Teu Espírito, que de violento se torna doce, agradável e atrai o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, 5 para as 10. É isso aí, pessoal. Tá bom já, né? Deus abençoe vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aleluia. Vamos embora então, povo? Fala aí. Sim. Amém.
Amém. Tamo juntos, tá? Saudade. Saudade tremenda, Felipe. Isso aí, prepara aí. Prepara a banheira. Amém. Te amo também. Vambora, irmão. Vocês vão ficar aí, a gente fica, hein? Um beijo, família. Vão na paz do Senhor. Ai, gente, Amém, boa Alexandre, noite. paz. Beijo, gente. Até Até mais. domingo. Domingo tamo junto, viu? Até. Boa noite. Foi. Tchau, criançada linda. Pode desligar. Não é aí, não. Pode desligar. Tchau, filho. Fala. Tchau. Dá boa noite. Dá boa noite, Lulu. Já tem. Dá boa noite, Lulu. Boa noite.